eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas a partir da videoaula, assim como todos os para-casas, todos os exercícios, tá bom? Daremos continuidade, então, à nossa disciplina de produção de textos e avançar um pouquinho mais no livro, assim como no nosso conhecimento sobre a disciplina. Tenham em mãos o caderno, o livro e a bolsinha de lápis. Vamos lá? Faremos primeiro a correção do para casa, que foi da página 96 até a página 101. Logo após, vamos ler um texto juntos e eu vou explicar o para casa dessa aula, que deve ser feito para a próxima aula. Vamos lá? Segundo passo. Atenção, atenção, perigo! Leia mais uma aventura de Calvin e Spiff em outra HQ. Calvin e Haroldo. Cosmonauta Steve é atingido. Ele está caindo. Afortunadamente, nosso herói sempre se vira. O destemido cosmonauta Spiff cai em um mundo distante. A atmosfera do planeta está carregada de gases e vapores tóxicos. Nosso herói respira com dificuldade. Steve precisa encontrar ajuda rapidamente, mas será que existe alguma vida nesse mundo hostil? Sua pergunta é respondida quando uma medonha gosma gelatinosa sai de uma rachadura e vem em sua direção. A arma de Spiff é inútil contra a criatura. Nosso herói tenta escapar, mas o mau cheiro sufocante o envolve. Que destino repugnante! Yek! Por que eu não trouxe meu lanche hoje? Que grosseria, Calvin! Se você não gosta da tapioca da lanchonete, apenas não coma. O Calvin sempre foi assim, né? Um menino imaginativo. Então vamos lá, vamos corrigir o para casa. Lembrando que sempre que houver algum equívoco, é só apagar e colocar de novo. Se forem respostas que estão muito parecidas com a que eu coloquei aqui, não precisa apagar, tá bom? Só se estiverem completamente equivocadas. Vamos lá? Nesta HQ, temos outra aventura de Spiff. Dessa vez, o cenário onde ele está é bem diferente do da primeira história. Marque as opções que descrevem esse cenário. Então, as opções são árvores e ar puro, gases e vapores tóxicos, distância e hostilidade, alegria e beleza, né? A resposta são estas duas aqui, gases e vapores tóxicos, distância e hostilidade. Então, nesta HQ temos outra aventura, dessa vez o cenário é bem diferente. Então, as diferenças são justamente essas daqui, tá bom? Preencha o quadro indicando as partes da história lida. Todo texto que a gente lê, meninos, mesmo se for uma história em quadrinho ou até mesmo uma tirinha, ela vai ter partes, né? Normalmente é a introdução e a conclusão, sendo que ao meio sempre terá uma complicação e o clímax, como vocês já sabem, tá bom? Às vezes pode até não ter uma complicação ou o clímax, mas sempre vai ter algo entre a introdução e a conclusão. Vamos lá? A introdução são os quadrinhos 1 e 2 e Spiff consegue pousar em um planeta desconhecido. Então, é esse o acontecimento da introdução. A complicação acontece nos quadrinhos de 3 a 7. E o que acontece é que o planeta é hostil e perigoso, né? Então, a complicação é essa. Na introdução, ele consegue chegar ao planeta. Só que, de repente, tudo se complica porque o planeta é hostil e é perigoso. O clímax acontece no quadrinho 8, né? Que o Spiff é capturado por uma gosma gelatinosa. O clímax sempre é algo que é o ponto alto da nossa narração. Normalmente é algum perigo sufocante, algo bem importante que acontece. E a conclusão é no quadrinho 9, que é quando Calvin volta à realidade, porque na verdade ele só estava imaginando que ele estava lutando neste planeta hostil contra a tapioca da escola, que na sua imaginação, né, acabou se transformando em uma gosma alienígena. Reveja o último quadrinho. Que expressão, entre aspas, mostra que Calvin não está gostando da comida? Yek! Nas revistinhas em quadrinhos, nós normalmente utilizamos muitos recursos que não são muito normais em textos escritos, né, textos de prosa, somente em textos de quadrinhos, como as onomatopeias, que são estes sons, né, e também esse tipo de fala,
que na verdade querem falar sobre um som que nós fazemos na vida real, né? Quem nunca viu algo que não gostou e fez yek, né? É algo que a gente faria, então é transformado em uma palavra para a revista em quadrinho ficar mais real. B. As expressões que imitam sons, movimentos, ruídos chamam-se onomatopeias, né? Então, sempre quando alguém bate o dedão e fica escrito plot, ou então quando alguém ouve um barulho de abelha e fica zum, 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 isso tudo é uma onomatopeia. Escreva uma onomatopeia em cada balão de acordo com as cenas abaixo. Essas são respostas pessoais, né? Mas a gente poderia colocar, por exemplo, na primeira, a menina está chorando, então você poderia colocar um sniff. O segundo, a pessoa está com frio, então você colocaria um GR de gl, que normalmente é quando a gente está com frio. No terceiro, a gente tem uma pessoa com raiva. No quarto, a gente tem uma pessoa comendo, e assim por diante. Então, vocês vão criar as onomatopeias que combinam com essas ações. Calvin criou em sua imaginação um personagem muito corajoso, que é o Spiff, um astronauta destemido que viaja pelo espaço em sua nave. Crie você também um personagem de ficção científica. Utilize as linhas a seguir para explicar os detalhes sobre ele. Vocês precisavam colocar um nome para esse personagem, quais roupas ele veste, quais acessórios ele tem e para que servem esses acessórios, a que lugares ele costuma ir, quais os meios de transporte que ele utiliza. E no espaço abaixo, vocês precisavam fazer uma ilustração desse personagem. Se vocês puderem me enviar esses personagens, né, tirar uma fotografia e me enviar, eu vou ficar muito contente. Talvez a gente consiga fazer toda uma história em quadrinho só com esses personagens que vocês criaram. E aí vamos para o ponto de chegada, vamos ler juntos, né? Vocês precisavam ter lido em casa para fazer a atividade, mas vamos lá. Você vai produzir uma história em quadrinhos com o personagem que criou na produção Relâmpago, mas sua HQ poderá ter mais personagens. Então vocês não precisavam, né, fazer somente com um personagem, vocês poderiam criar outros. Objetivos da produção: criar uma HQ, que é uma história em quadrinhos, né, e organizar um gibi em HQs da turma para lançar na escola. O público-alvo seriam os colegas da escola. Então, assim que vocês fizerem essa HQ, vocês podem me enviar, porque eu crio, né, essa história em quadrinho, esse gibi em HQs da turma, de modo online, totalmente digital, para que a gente possa mostrar para os nossos colegas, tá bom? Então, o combinado é esse. Mandem suas HQs para que a gente possa criar essa HQ, esse gibi digital de vocês aí do quarto ano, tá bom? Planejamento. Faça um roteiro da sua HQ. Para isso, preencha o quadro abaixo. Então, vocês precisavam ter colocado, né? Quando a gente coloca aí previsão de quadrinhos, é porque quando a gente vai escrever a história, às vezes a gente pode mudar um pouco, tá? Nem sempre a gente acaba deixando a história como estava no planejamento. Mas é igual aquela, desculpem, aquela atividade que vocês fizeram, né? Introdução, complicação, clímax e conclusão, né? Separar quais os quadrinhos de cada um. Normalmente a introdução acontece em 1 ou 2 capítulos, a conclusão normalmente acontece em 1, e os outros 2 são divididos entre a complicação e o clímax, sendo que a complicação normalmente tem mais quadrinhos. E ali, após o que acontece. Então, esse era o planejamento de vocês. Se vocês também puderem me enviar, eu vou ficar bastante feliz. Pense nos personagens que farão parte da história. Faça um rascunho dos diálogos entre eles. Escreva os diálogos dentro dos balões de fala. Faça os balões antes de desenhar as imagens. Agora, só falta desenhar os quadrinhos. Então, lembre-se, você não precisa ser um desenhista para fazer uma HQ. Não mesmo. Existem HQs bem diferentes, até mesmo de bonequinhos de palito. E fica muito interessante, porque tudo que você precisa fazer é criar uma história bastante interessante e que prenda o seu público na leitura. 3 dicas. Use cores bem fortes e bonitas. Dê um título que chame a atenção do leitor. E ao desenhar os personagens, capriche na expressão facial deles. A expressão facial é muito importante. Rascunho. Use o espaço a seguir para fazer o rascunho. E revisão. Nessa revisão a gente não consegue fazer em dupla, então vocês vão revisar suas próprias revistinhas, né? E vocês vão falar se os balões foram utilizados corretamente, se a história é interessante, se os quadrinhos estão coloridos, se usou onomatopeias, porque quadrinhos e HQs sempre tem que ter onomatopeias. E se as palavras foram escritas corretamente.
Depois, troquem ideias a respeito das HQs. Bom, a gente não consegue trocar ideias, mas eu gostaria muito que vocês me enviassem para que os colegas também tivessem acesso às HQs de vocês, né? Eu faço aqui uma versão digital e compartilho com toda a turma para que vocês tenham uma revistinha em quadrinho para ler durante o fim de semana. Não seria legal? Então, me mandem as HQs para que eu possa providenciar essa revistinha em quadrinho do 4º ano. E o texto final, no caderno de produção de texto, reescreva e desenhe sua HQ fazendo as modificações necessárias. É dessa página que eu preciso da foto para que a gente faça nossa revistinha em quadrinho virtual, tá? Não se esqueça de dar um título a ela. Título é sempre importante em qualquer texto que vocês fizerem. Destaque-a e entregue ao professor. Bom, vocês vão guardar ela, né? E depois a gente vai arranjar um jeito para que elas cheguem nas minhas mãos. Ela vai chegar, no momento, somente pela fotografia, que vai organizar todas as HQs em ordem alfabética por título e numerar as páginas para compor o gibi em HQs da turma, que vai ser feito de maneira digital. Então, por favor, me mandem as fotos para eu poder providenciar. Gibi é uma revista, uma coletânea, que reúne várias histórias em quadrinhos, com temas, títulos, personagens e autores diferentes. E essa parte aqui, né, a gente não vai conseguir fazer em dupla, então vamos seguir em frente. Vamos estudar juntos a página 102 e 103 e depois eu vou explicar a vocês o para casa, tá bom? Lembrando que vocês precisam me mandar as fotografias da HQ de vocês para eu poder providenciar a revistinha, tá bom? Bom, nós vamos começar então o capítulo 3, que é o Narrativa de Ficção Científica. Quando eu falo para vocês assim, que é uma narrativa de ficção científica, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam que é uma narrativa de ficção científica? Narrativa, como vocês sabem, é todo texto que tem uma narração. Ficção é tudo aquilo que não é real. E científico é tudo aquilo ligado à ciência. Então, misturando isso tudo, vamos ver no que deu? Leia uma narrativa de ficção científica escrita por André Carneiro. Então vamos ler juntos? Eu leio daqui, vocês acompanham com a leitura daí. Vamos lá? Planetas habitados. Olhe como são bonitas, milhares de estrelas, e quase todas devem ser rodeadas de planetas como o nosso, habitados provavelmente. Custa-me acreditar. Os cientistas dizem que há milhões, talvez trilhões de planetas só nas galáxias mais próximas a vida existiria como aqui. Devo ter pouca imaginação. Acho difícil visualizar planetas habitados com seres iguais a nós vivendo como nós. Por que iguais e vivendo como nós? É pretensão injustificável deduzir que só animais semelhantes tenham desenvolvido inteligência, e os objetos de forma arredondada vistos em nossa órbita, muita gente os vê a olho nu. Não seriam pessoas sugestionáveis ou com defeitos na vista? Eu li num artigo, essas aparições são fenômenos naturais pouco estudados, ou máquinas voadoras, feitas aqui mesmo, em experiências secretas. Talvez em parte, mas já há uma boa documentação e não vejo motivo de espanto em supor que outros planetas do nosso sistema sejam habitados. Mas os seres que comandam ou pilotam essas naves espaciais, por que não pousam e entram em contato? Não passa de orgulho gratuito pensar que habitantes de outros planetas estejam interessados em dialogar conosco. Esses engenhos talvez sejam minúsculos, comandados à distância. Estarão apenas nos estudando com seus aparelhos? E é bem possível que eles sejam tão diferentes de nós que não haja uma possibilidade de entendimento imediato. Falariam línguas impossíveis de se aprender? Quem sabe emitam ruídos ou comuniquem-se por gestos. Nossos cientistas acabariam descobrindo a chave, ou eles, mais inteligentes, nos ajudariam a compreendê-la. Aquela estrela brilhante não é um planeta? É. Ali há condições para a vida, talvez primitiva e diversa da nossa, pois sua temperatura é extraordinariamente alta. Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta. Costumam inventar seus habitantes como sendo monstros destruidores, interessados em conquistar a galáxia. Histórias e hipóteses. Quem sabe eles têm mesmo 2 antenas na cabeça, um olho atrás, outro na frente, 4 braços e 6 patas. Seria engraçado se fosse assim. Por quê? Pior se tivessem 2 braços, um par de olhos em cima do nariz. Seu conceito de beleza é muito exclusivista. Gente normal como nós poderia se entender com monstros pavorosos?
Fique tranquilo, é provável que eles só existam nas histórias. E descobriram que lá a atmosfera é oxigênio puro. De mais a mais, o terceiro planeta possui só um terço de matéria sólida. O resto é uma substância líquida, onde a vida é improvável. Essa conversa me abala os nervos. Imaginar monstros pernaltas com 2 olhos na frente, toque aqui a antena. Adeus, não pense mais no assunto. E saia com cuidado para não incomodar as crianças. 6 patas fazem muito barulho. Bom, esse foi o texto. Nós temos aí um glossário. Caso vocês não entendam alguma palavra, vocês podem ler neste glossário, tá? É para isso que servem os glossários, para que a gente não precise procurar no dicionário, a não ser que vocês não conheçam alguma palavra que não está aqui. Aí vocês podem procurar no dicionário na internet, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês o para casa, que é a página 104 e a página 105. Antes, quero falar para vocês sobre ficção científica. Vocês perceberam que o texto de ficção científica, ele traz a ciência, né, como a principal tema. Nesse caso, eles estavam falando sobre vida alienígena, vidas em outros planetas. Mas também é uma ficção, ou seja, eles podem falar sobre coisas que não existem ou há a possibilidade de não existirem. Nesse caso, sobre extraterrestres. Bom, vocês vão fazer essas atividades que são: 1. Quantos personagens fazem parte do texto e qual ação eles estão praticando? 2. Qual é o assunto da conversa entre os personagens? Tá? Vamos ler esse balãozinho que está aí, que é bem importante. Narrativas de ficção científica são relatos criados pela imaginação do autor com base em fatos científicos. Isso é muito importante, tá, gente? Porque uma ficção científica é diferente de um texto de ciência. O texto de ciência, ele é real, né? Coisas que são comprovadas. Entretanto, uma ficção científica, ela tem base em fatos científicos. Então, ela não precisa necessariamente ser uma verdade. Como todas as narrativas, a ficção científica também apresenta uma sequência de ações com personagens que estão inseridos em um cenário. E aí, as perguntas que vocês vão ter que responder também no para casa. 3. Os 2 personagens acreditam que exista vida em outros planetas? 4. No final do texto, podemos deduzir quem são os personagens que conversam? Quem são eles? 5. Retire do texto 2 frases que comprovem sua resposta à questão anterior. E 6. Como você imagina que são fisicamente esses personagens? Faça um desenho deles no caderno. 7. Leia o verbete. Ficção, substantivo feminino. Ato ou efeito de fingir, fingimento. 2. Elaboração, criação imaginária, fantasiosa ou fantástica, fantasia. Então, verbete, na verdade, é essas partes do dicionário, né? Cada parte que fala o que significa uma palavra é chamado de verbete. Agora responda. O texto Planetas Habitados é uma ficção? Por quê? B. Marque as opções que também são textos de ficção. Contos de fadas, reportagens, notícias de jornal ou lendas. E releia. Escrevem muitas histórias sobre aquele planeta, costumam inventar seus habitantes como sendo monstros destruidores interessados em conquistar a galáxia. Então, essa é uma parte do texto. E a partir dessa parte, vocês vão responder de qual planeta o personagem está falando e como são imaginados os habitantes deste planeta, tá bom? Vamos ler esse balãozinho de novo. As histórias de ficção científica existem desde o século XIX e tratam de temas sempre baseados na ciência. Viagens espaciais, viagens no tempo, passado ou futuro, vida extraterrestre, etc. Um dos primeiros e mais importantes autores de ficção científica foi Júlio Verne, como vocês podem observar por estas capas de livros que estão aí. Veja a capa de 2 dos livros mais famosos de Júlio Verne. Então, nesse primeiro, nós temos o 20.000 Léguas Submarinas, que é uma história onde ele conta sobre uma viagem feita em um submarino gigante. E a segunda é Viagem ao Centro da Terra, em que ele conta a expedição de um cientista até o centro da nossa Terra, o centro do nosso planeta. Você já leu ou já ouviu falar de algum livro ou filme de ficção científica? Quais? O que você achou deles? Comente com os colegas. Bom, e depois de fazer todas essas atividades, vocês vão responder essas questões no seu caderno. Né? Se vocês quiserem, vocês podem copiar o nome, todas as perguntas,
que seria bem legal para vocês. Se vocês decidirem colocar só as respostas no caderno, por favor, coloquem a data de hoje e o número do vídeo para que depois vocês consigam localizar essas perguntas mais facilmente, tá bom? Então, as perguntas são as seguintes. O que significa a palavra ficção? Bem fácil essa resposta, hein? 2. O que significa a palavra científica? E aí é só vocês procurarem em algum dicionário ou na internet. Quais são as principais características da ficção científica? Você gostaria de ler um livro de ficção científica? Por quê? Na vida real, a ciência não é uma ficção, e sim uma realidade. Para que serve a ciência, em sua opinião? E 6. Faça uma ilustração sobre algo que considere uma ficção científica. Lembrem de me mandar essa fotografia, que eu quero muito saber o que vocês acham que é uma ficção científica. Então, vocês vão fazer a página 104 e 105, vão responder as questões no caderno, lembrar de me mandar a HQ de vocês, para que eu possa fazer uma exposição virtual, né? Para que eu possa fazer essa revistinha em quadrinhos, e também lembrar de me mandar o desenho da ficção científica, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.